Fala, turma, tranquilo? Hoje, dia 26 de fevereiro, pós-carnaval, eu vou mostrar para vocês as operações que eu fiz ontem, tá? Na verdade, dia 24 e dia 25, tá bom? Que eu consegui um placar de basicamente 20-0, tá? Nas operações, usando uma única estratégia, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Que estratégia que é essa, tá? É uma estratégia basicamente vinda, tá, do Forex, que o pessoal costuma chamar de scalp. Tá? O scalp ele é uma estratégia que você não quer ficar com a ordem aberta por muito tempo. Tá? Você vai querer ganhar um lucro rápido. Tá? E é isso que significa o scalp. Tá? É um lucro rápido que você quer. Tá bom? Então, a gente adaptando do Forex para as opções binárias, tá? No caso, opções digitais que a gente utiliza, eu vou ensinar como que vocês utilizam essa estratégia para conseguir ganhar da maneira que eu ganhei, tá? De maneira sempre ganhando, tá? Não tendo muito prejuízo, ou quando você toma um loss é por bem pouco, tá? Então, assim, essa estratégia, existem dois métodos que eu utilizei no dia 24 e no dia 25, tá? Que seria o método de scalp convencional, que eu vou explicar para vocês, e o método de scalp de preço médio, tá? Então, o método de scalp convencional, vou colocar aqui. O scalp convencional ele funciona da seguinte maneira. Olha só. Você identificando um momento de entrada, tá? Um gatilho, você vai fazer uma ordem, tá? Para expiração de 5 minutos ou de 15 minutos, tá? Que são os time frames maiores para opções digitais. Então você coloca a expiração para 5 ou para 15 minutos. E no momento em que você fizer uma ordem e essa ordem, o movimento do preço, ele for favorável à sua entrada, então você já vai vender essa operação. Tá? Visualmente funciona assim. Imagina que o preço está na tendência de alta. Tá? E você identificou um gatilho. Tá? Bom, tendência de alta, você viu aqui um suporte, né? Uma zona de suporte. Podemos colocar aqui. E, por exemplo, a partir desse momento, o preço ele continua subindo. Vamos lá. Então, você vai definir a sua expiração para M15, por exemplo, ou M5, você escolhe. E no momento em que o preço ele atingir o seu ponto de gatilho, né, o seu ponto de entrada, vamos supor que você vai pegar um call aqui. Tá? Então, você acredita que o preço, a partir desse momento, ele vai subir. Tá? Então você deu uma ordem aqui. Então olha só. Beleza. No momento em que o preço ele fizer um movimento favorável à sua entrada, ou seja, esse aqui seria a sua ordem de entrada. E quando ele fizer, por exemplo, um movimento que vai a favor da sua ordem, tá? Isso já vai caracterizar como uma venda lucrativa. Tá? Você vai já poder fazer a venda da sua ordem com lucro. Tá? Obviamente não vai ser um lucro de 100% da sua entrada, né? Mas vai ser um lucro ali de 10, 15, 20 ou 30%. Tá? Então essa é a ideia do scalp. Tá? É você, no momento em que tiver um lucro, tá? De 10, 15, 20%, já fazer a venda dessa ordem. Tá? Você não vai deixar ela aberta até o final da expiração. Seja de M15 ou seja de M5, tá? Tanto faz. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo que explica bem rapidinho como que funciona essa entrada aí. Isso aqui eu comecei com essa banca no dia 24, tá? Como vocês podem ver aí na data, tá? Dia 24, antes das 8 horas, R$ 492. Então, olha só. Identifiquei aqui uma zona de resistência, tá? Tranquilo. Entrei com R$ 70, tá? E no momento em que o preço ele ficasse abaixo da minha taxa, tá? Eu já iria ter um pequeno lucro, pois o payout estava de quanto? De 100%, tá? Então, no momento em que o preço ele ficasse abaixo da minha taxa de venda, olha só, né? A inspiração foi para a vela de M15, tá? Mas como a vela já estava
correndo, então não precisei esperar os 15 minutos, tá? Então foi para quase uma vela de M5. Vocês podem perceber aqui, ó, que o preço ele ficou subindo um pouco, mas como tinha bastante tempo de expiração, o preço ele acabou fazendo um movimento favorável à minha análise, tá? Então no momento em que ele me deu um lucro, tá? Eu vendi com R$16 de lucro, tá? Então vocês podem perceber de quanto que é esse lucro. É um lucro de 23%, tá? E é isso que é a estratégia, tá bom? Então, percebendo que o preço ele ia possivelmente respeitar essa tendência de alta que ele estava seguindo, né? Acreditei que isso aqui seria um pullback, tá bom? Tá? Então eu fiz uma compra aqui nessa ordem. Então olha só, o preço estava me dando um lucro já, porém um lucro muito baixo, não era interessante. Entrei com R$72, tá? Então no momento em que o preço deu uma esticada, olha só. Quando o preço ele dá uma esticada, eu vendi a ordem, tá? Por R$17,35, tá? 24% da minha entrada, beleza? Então, basicamente isso aqui, pessoal, é a estratégia de scalp convencional, tá? Você vai fazer uma entrada e esperar que o preço simplesmente fique positivo, tá? O movimento seja favorável à sua ordem, tá? Então você vai fazer uma venda nesse momento, tá bom? E agora eu vou te explicar o método de preço médio, tá? O método de preço médio é um pouquinho mais complexo, mas ele também segue o mesmo conceito. Então, olha só. Então, olha só, vamos lá. Seguindo o mesmo conceito, tá? Imagina aqui uma tendência de alta. O preço, né? Vamos supor que existem aqui essa tendência de alta, a gente pode traçar, por exemplo, uma Fibonacci, tá? Imagina que você traçou uma Fibo. Essa Fibo, né, do ponto do menor fundo para o maior topo, você vai ter, né, a zona de retração, certo? Então aqui seria a zona de 0%, essa aqui já seria a zona de 100%, tá? E no meio delas você tem a zona de 50%, tá? Vamos colocar aqui o meio da Fibo, tá? Não ficou no meio, aqui, um pouquinho mais para baixo. Pronto. Agora acho que tá meio errado ainda, vamos ver aqui. Um pouquinho mais para baixo. Aqui. Beleza. Então essa aqui seria a zona de 50 da Fibo. A gente sabe que tem a zona de 61.2. Acho que é a zona de 61, a zona também de 38, um pouquinho acima. A zona de 38. Aqui é a zona de 38.2, a de 61.8. A gente tem aqui a de 23 também, tá? A de 23 e aqui é de 100%. Beleza. Então olha só, como que funciona a estratégia de preço médio? Você vai definir o seu stop loss, por exemplo, suponha o seguinte, eu tenho um stop de R$200, tá? Então você vai fazer essa divisão desse stop em 3 entradas, tá? Utilizando martingale, tá? Então, vamos supor o seguinte, essa primeira entrada, né, você viu que a tendência é de alta, né, fez uma tendência, beleza, e nesse momento de retração, você fez o quê? Eu acredito que o preço ele não vai retrair, está na zona de 23, mas ele vai alcançar a zona de 38. Tá bom, então o preço alcançando na zona de 38, você vai fazer uma entrada favorável à tendência, tá? Então olha só, então você acredita aqui que o preço tocando na zona de 38, ele vai fazer o quê? Uma tendência de alta, tá? Mas sabemos que a Fibonacci existem várias zonas, correto? E se você faz, por exemplo, uma entrada de alta, um call, por exemplo, beleza, você entrou com um valor. Suponha que você entrou com 50 reais. Não com 50 reais, tá? Você entrou com 10 reais, vamos supor, 10 reais, tá? Na primeira entrada, com 10 reais. Beleza, o seu preço
ele acabou não respeitando a tendência de alta, tá? Então você deu uma entrada aqui de call, tá? Só que o preço ele acabou rompendo a zona de 38 da Fibo. O que você pode fazer? Bom, eu tendo uma expiração de M15 ou de M5, tá? Que nesse caso eu aconselho que vocês tenham uma expiração para M15, né? Que é uma expiração maior. Beleza, você deu a primeira entrada de R$10 aqui. Vou colocar aqui mesmo, R$10, tá? Só que o preço ele acabou rompendo. Então você, a partir desse momento, você está tendo prejuízo, correto? Certo. Então você vai esperar uma segunda zona de Fibo para dar uma entrada, tá? Então se o preço ele alcançar a zona de Fibo de 30, aqui é de 50 no caso, você vai fazer mais uma entrada, tá? De call, tá? Então essa aqui seria a sua segunda zona de entrada. Então, beleza. Você deu um segundo call. Porém, esse call ele vai ser com a entrada, o dobro da entrada que você deu na primeira, tá? Utilizando o martingale, tá bom? Então, olha só. Supondo que você vai dar uma entrada de 10 aqui na primeira, não deu certo, o preço acabou rompendo, então você vai dar uma segunda entrada. De quanto? De R$20. Tá bom? Que é o dobro. Por quê? Se o preço ele respeitar essa zona, você vai perder os R$10 que você entrou aqui, porém você vai ter mais R$10 que vai contabilizar como se fosse essa entrada. Tá? Ou seja, a partir daqui, se o preço ele começar a subir, você já vai oferir lucro, tá? Porque você entrou com o dobro do valor. Então, R$10 daqui é para cobrir a perda e R$10 que vai sobrar aqui é para você conseguir o lucro, tá bom? Bem simples. Mas e também imagina que o preço ele acabou rompendo essa parte também. Tá? Então ele, ao invés de subir, ele acabou rompendo. Tá? Rompeu a zona de 50 e vai testar a zona de 61.8. Testou. O que você vai fazer? Vai dar uma terceira entrada aqui. Tá? Essa seria a sua terceira e última entrada. Porém, o valor que seria o dobro desses 20 aqui, tá? Que seria R$40. Tá bom? Então você vai entrar com R$40 aqui. Por quê? Esses 40, R$30 é só para cobrir o prejuízo que você teve aqui atrás. Tá? R$30 é para cobrir o prejuízo. E você vai ter sobrando mais R$10 que é para oferir o lucro. Tá? Então, se você entrou com call aqui, entrou aqui também com call, ele testou sua terceira zona, então você vai entrar com outro call aqui. Tá? E no momento em que ele começar a subir, você já vai ter os R$30 para cobrir o prejuízo e vai ter mais R$10 para ter de lucro. Tá bom? Então é basicamente assim que funciona o preço médio. Então você vai ter aqui uma somatória de R$70. Tá? Você entrou com 10, porém foi necessário você entrar com a mão de martingale. Tá? Então se você perder essa daqui, aí você estopa. Tá? Realmente você estopa porque o preço ele não respeitou. Olha só a tendência de alta que ele estava, né? E começou a cair. Tá bom? Realmente aí ele rompeu tudo, infelizmente não tem o que fazer, tá? Acontece. Então você simplesmente assume o prejuízo, tá? Nesse caso aqui. Mas é muito difícil de acontecer, tá? Porque você tem uma entrada que não respeita, outra que não respeita e mais uma que não respeita em 15 minutos, né? Seguindo a tendência principal, que é a tendência de alta, é difícil de acontecer, tá? É muito difícil de acontecer, tá bom? Mas pode haver casos que isso vai acontecer, infelizmente. Beleza? Então é assim que funciona também o scalp de preço médio, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo, né, do operacional que eu fiz, utilizando o preço médio, tá bom? E olha só, esse exemplo que eu dei das zonas de Fibonacci são exemplos que eu posso aplicar, tá? Mas eu também posso definir como qualquer tipo, tá, de zonas. Eu posso definir as minhas próprias zonas, tá? Eu não preciso realmente seguir zonas de Fibonacci. Tá? Eu posso definir resistências ou suportes, né, de maneira que eu consiga ver, tá? Tranquilamente. Então aqui eu já consegui fazer mais um lucro utilizando a convencional. Aqui eu acabei fazendo um call. Olha só também, método convencional, tranquilamente. Aqui, se vocês perceberem, né, eu acreditei que isso aqui fosse uma resistência rompida, que o preço ele ia testar, né, mas ele ia começar a subir a partir daqui, né, seguindo esses padrões aqui de
de velas, né, bem grandes, né? Então acabei acreditando que isso aqui seria uma zona de suporte, né? Então eu acreditei no call aqui, tá? Então entrei aqui, o preço acabou rompendo essa taxa e eu falei, se ele chegar nessa taxa aqui, né, essa linha de suporte, eu pego, tá? Então, como vocês podem perceber, eu acabei entrando, entrei aqui, mas o delay, né, que eu tô com essa conta é de 4 segundos, então acabou pegando a taxa um pouco ruim, tá? Então, o preço aqui também, ele rompeu bastante, né? Eu tinha a intenção de pegar nessa terceira taxa, tá bom? Mas ele rompeu também e eu acabei pegando bem mais embaixo, tá? Nesse caso aí o delay ajudou. Beleza. E no momento em que o preço ele esticasse, né, para cima da minha taxa, eu ia acabar fazendo um lucro, tá? É só esperando aqui o momento da venda. O preço ele tentou romper, acabou não conseguindo. E ele fez uma esticada aqui interessante, né? Ficou sambando na taxa. E nessa que ele deu uma... Pode perceber que aqui no finalzinho da vela, né? Ele não me deu uma oportunidade para venda, né? Lucrativa. Ele não me deu oportunidade para uma venda lucrativa, só para venda perdedora, tá? Então eu esperei o preço ele fechar mesmo, tá? Como estava perto da expiração, faltavam 11 segundos nesse caso aqui. Acreditei que o preço ele fosse terminar acima dessas taxas aqui, tá? E realmente acabou terminando, foi um win bem apertado, mas ele acabou me dando um win aí tranquilo, né? Vida que segue, foi bem apertado, mas acabei tendo um lucro aí legal, né? Que seria de 100% quase, né? Da minha primeira ordem. E aqui mesma coisa, acabei traçando aqui uma Fibonacci, né? Fui vendo aqui algumas taxas interessantes para operar. Essa daqui, olha só essa entrada como foi bem interessante também, tá? Os conceitos de Fibo. Ele testou, tá? Tanto a zona de 23 quanto a de 38, tá? E eu acreditei que esse preço aqui fosse ser rompido, tá? A de 23. Então, nessa esticada que a vela deu, vocês podem perceber que a vela deu uma esticada aqui, ó. E eu esperei ela descer um pouquinho mais, acabei pegando um call aí, tá? Beleza. Peguei o call, tranquilo. E eu falei, o preço agora ele vai subir, ele vai romper. Porém, ele acabou descendo um pouco, né? E eu acabei pegando a segunda entrada aqui, ó. Olha só. Dei entrada, né? Porém, o delay me jogou lá em cima, tranquilo. Tá? E eu falei, o preço ele tá bem perigoso. Então, eu vou esperar ele tocar realmente na zona de 38 da Fibo, tá? Para pegar uma terceira entrada aqui, seria uma mão um pouquinho maior. Então, você pode perceber que o preço ele quase encostou na zona de Fibo. Olha lá, quase encostou. Peguei um call aí também e fiz um preço médio, tá? Aí o preço ele acabou dando uma boa esticada para cima. Olha só, ele respeitou lindamente a zona de 38, tá? Não me dava lucro ainda. A esticada que ele me deu lucro. Então eu acabei vendendo a ordem, tá? Por R$ 69,86, beleza? Então foi bem assim, tá? Que eu consegui fazer aí um placar aí de basicamente 20x0, tá? Exceto aquela única perda que eu tive, né? Mas foi uma perda que realmente foi uma infelicidade, tá? Porque eu ia ganhar mais de R$ 30 e acabei só perdendo, né? R$ 4, infelizmente. Mas é isso aí, tá, galera? Eu espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona a estratégia de scalp. E tentem aplicar na estratégia de vocês aí, tá? No dia a dia de vocês, porque vale a pena, tá? É bem mais seguro do que você fazer expiração aí para 1 minuto, tá? O lucro é menor, obviamente, mas aí você tem uma segurança bem maior, tá, nas suas entradas, tá? O que importa é ter dinheiro na conta, tá? E não fazer bonito. Então é isso aí, tá, galera? Forte abraço. Valeu.